Olá, estamos aqui no podcast da Alesp, hoje falando dos 6 primeiros meses na Alesp do deputado Oséias de Madureira, do PSD. Tudo bem? Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Obrigado pelo convite, pelo carinho. É sempre uma alegria poder agregar e juntos podemos trazer informações que certamente pode chegar aos nossos eleitores e a todos os munícipes e moradores do estado de São Paulo. O senhor veio pela primeira vez ao podcast falando que estava chegando e ia conhecer a casa. Em 6 meses, já conseguiu? Sem dúvida, 6 meses já é um tempo considerável, já deu para entender algumas coisas. Claro que a Alesp ela sempre traz para a gente ensinamentos novos, aprendizados todos os dias, mas aí nesses 180 dias a gente já tem aprendido algumas coisas, entendido outras e com isso nos programando para os próximos 180 dias. Quais são os grandes desafios? Acho que os grandes desafios é nós entendermos todo o planejamento da casa e, acima de tudo, entendermos os projetos que são lançados na casa. Eu acho que ser deputado ou estar deputado é um projeto que precisa ser levado muito a sério. A gente não vem aqui para passar os dias sem fazer e deixar uma história. Eu acho que os grandes desafios é você marcar a história, marcar o seu mandato e contribuir, sem dúvida, para o Estado. Como o senhor vivencia essa experiência? Olha, tem sido uma experiência muito inovadora, muito satisfatória. Claro que sempre olhando a visão daqueles que me elegeram, do meu nicho de eleitores, que é a igreja, a nação madureira, ouvindo sempre a nossa liderança, Bispo Samuel, Bispo Aquila, que tem sido muito presente no nosso mandato e a gente tem conquistado aí, sem dúvida, o aprendizado neste momento. Mas a gente parte, sem dúvida, para voos maiores, entendendo a casa, os projetos da casa, os colegas, e, sem dúvida, 180 dias próximos prometem. E nesses 180 dias, nesses 6 primeiros meses aqui na Assembleia, no Parlamento, o senhor continua fazendo suas celebrações em São Bernardo? Sem dúvida, não tenha dúvida disso. Era um ponto muito questionável por muita gente, muito questionado, desculpa. Era um ponto que todo mundo falava que não conseguiria ou que alguma coisa sofreria. E eu penso que, muito pelo contrário, ganhou-se uma potência maior. O pastoreio é algo que está no meu sangue, eu amo demais fazer, mas o mandato também já está no sangue, eu estou amando demais fazê-lo. Então eu tenho certeza que isso não tem trazido nenhum desconforto e nem prejuízo. Eu continuo nas celebrações, aos domingos, às segundas-feiras e tem sido maravilhoso, é muito bom poder, é claro que são 2 ambientes absolutamente diferentes, mas tendo a consciência de quando estou aqui, eu estou como deputado, exercendo o mandato com a igreja, pelo Estado, e quando estou na igreja eu sou pastor da igreja local e também exercendo o meu pastorado. O governador Tarcísio de Freitas acaba de sancionar um projeto do qual o senhor é o coautor. É a Lei 17.760, que institui, regulamenta e implementa o Programa Saúde da Mulher. Eu penso que a saúde é uma das pautas que sempre vão ser muito defendidas por todos os deputados, mas eu tenho carregado isso como uma essência principal do meu mandato, até porque como vice-presidente da Comissão de Saúde, mas também entendendo que a saúde da mulher é algo que precisa ser vista, eu digo, antes, durante e depois. Eu acho que é um projeto que foi muito bem elaborado pela colega, mas eu também posso dizer a você que eu estou extremamente satisfeito com isso, que vai alcançar muitas mulheres, as mulheres do Estado. A prevenção sempre é saúde. A prevenção sempre vai ser algo que a gente precisa defender, mas o tratamento precisa ser defendido. E o pós precisa ser acompanhado. Então isso para a mulher eu acho que é um grande avanço e as mulheres de São Paulo ganham aí, sem dúvida, um grande projeto e a gente sabe que vai ser benéfico para todos. Falando em orçamento para 2024, muito se fala que o governador trouxe essa primeira ideia de tirar um pouco de recurso da saúde e passar para a educação. Como é que o senhor vê isso? Eu penso que o governador tem a sua estratégia. Claro que ele não traria nenhum projeto, não executaria nenhum tipo de projeto sem trazer o benefício ao Estado. Eu acho que a gente pode entender e corroborar com tudo isso quando o projeto definitivamente chegar na casa, quando for ser votado, mas acima de tudo eu penso que o governador tem aí a sua ideia estabelecida e eu penso que ele está para fazer uma melhoria para o Estado. Eu acho que isso precisa ser avaliado, precisa ser visto com carinho, mas eu tenho certeza que vai trazer um benefício para o Estado, não tenho dúvidas disso. Porque até anteriormente o senhor falava dessa questão da saúde, né? A saúde pública que hoje
tem problemas com recursos, né? E muitos. E as filas são enormes. Exatamente. Tem a questão do repasse do SUS, que não é atualizado há 16 anos. Exatamente por isso que eu penso que é um projeto que vai trazer um benefício acima de qualquer coisa. E eu acho que quando você observa as cidades do Estado, quando você começa a ouvir algumas demandas, você vê que o grande problema está na saúde. A saúde é um grande problema para o Estado hoje. Eu penso que o governador está pensando nisso. Hoje, se você não tiver a verba, se você não tiver a emenda, se você não tiver o repasse para a saúde, você vai ter grandes problemas. A gente começa a observar que algumas cidades têm problema com tomografia, com ressonância, e são exames extremamente cruciais e importantes. Eu acho que qualquer... E equipamentos caríssimos. Equipamento caríssimo, exatamente. Mas qualquer patologia, para ela ser fechada, ela precisa, sem dúvida, ter um bom exame, uma boa execução. Hoje não basta ter o aparelho, precisa ter uma boa manutenção. E dependendo do tempo de uso, ele precisa ser trocado. E isso tudo requer uma demanda, requer uma atenção. E eu penso que é isso que o governador está fazendo e a gente precisa olhar com muito carinho. Isso, sem dúvida, vai trazer um benefício para os municípios do estado de São Paulo. O senhor tem recebido aqui na Alesp, em seu gabinete, a visita de muitos prefeitos e vereadores do estado de São Paulo, clamando por quê? Pelo quê? Na verdade, eu tenho estabelecido aí no decorrer desses 180 dias de mandato, atender todo mundo. Eu tenho atendido todo mundo. Ninguém chega no meu gabinete. Eu estando no gabinete, volta. Eu vou atender. Claro que a demanda maior são os prefeitos e os vereadores. Não tenha dúvida disso. Tudo que eles precisam é de encaminhamento de emenda, é alguma ação de benefício do governo junto à cidade. Cada região de São Paulo tem o seu problema ali localizado, regionalizado. Mas os prefeitos, eu tenho visto isso, tem me trazido até uma satisfação, o desejo de que alguma coisa seja feita e que melhorias possam acontecer. Claro que muitas cidades hoje, elas precisam do apoio assíduo do governo para que elas possam ter um recurso. Eu estou falando da menor cidade à maior cidade. Ela precisa ter aí um apoio do governo. Eu penso que o governo também está trabalhando para isso. Mas, acima de qualquer coisa, eu acho que o deputado é um braço para ouvir, trazer as demandas, e isso eu tenho feito e tentado feito assim diariamente no nosso mandato. Ouvir os prefeitos, entender as demandas, não deixá-los sem respostas. Eu até pedi uma avaliação para a minha equipe de trabalho desses primeiros 180 dias e hoje eu estava averiguando. Muitas pessoas nós ouvimos. Claro que a gente não consegue resolver tudo. Seria utopia da minha parte. Mas a resposta ele vai ter, o direcionamento ele vai ter. Isso, sem dúvida, essa vai atenção. Alcançar. Precisa ter. A gente não pode ser... Isso cabe. E é um problema que a gente observa muito que as pessoas trabalham nas promessas na campanha e se dificultam em realizar aquilo que foi prometido no exercício do mandato. Eu acho que a gente, no mesmo pique que veio a campanha, a gente precisa ouvir, a gente precisa dialogar, a gente precisa trabalhar e junto ao governo tentar discutir aquilo que precisa ser feito para que a coisa para que a demanda chegue com resolução lá do outro lado. Claro, não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas o que conseguimos é um grande êxito e uma grande elevação para o mandato, para o governo, para o prefeito, e a gente está aqui para isso. O senhor defende pautas mais conservadoras. Como é que tem? Já há embate com a oposição? Veja, nós defendemos uma pauta conservadora e isso eu manterei dentro daquilo que sempre foi proposto da ideologia do meu mandato, daquilo que nos está proposto. Mas o respeito pelos colegas da oposição sempre vai existir. Dificilmente você vai me ver no plenário, discutindo, brigando, gritando, defendendo os meus princípios, entendendo que eles defendem os princípios dele, mas os meus não vão ser atingidos porque é o que eu acredito, é o que eu vou defender. Qualquer embate que possa acontecer, ele vai acontecer talvez no aflorar do clima extensivo da situação ali no momento, mas vai ter sempre o meu respeito. Como eu quero que aquilo que eu defendo, que a minha pauta também seja respeitada. Eu resumo a resposta para você. Quer ser respeitado? Respeite. Então eu respeito para que tenham respeito. E eles serão respeitados para que também eu possa respeitá-los. O que mais lhe chamou a atenção em 6 meses de mandato no plenário? Olha, uma das coisas que eu acho que o mandato ele é totalmente diferenciado, cada um tem a sua... Mas eu acho que o andar da casa, o dia a dia da casa, no plenário, o comportamento dos deputados. Eu sempre estive no plenário observando
Claro, concordo com todos? Claro que não. Mas observando e estabelecendo o meu comportamento. Mas assim, o que mais me chamou a atenção, o que me chama a atenção, o que me faz ter atenção, são os comportamentos dos deputados. E eu penso, eu tenho ouvido, é o meu primeiro mandato, eu tenho ouvido muito que no mandato anterior havia um clima mais intenso. Também não sei se é tempo de falar nisso com 6 meses de mandato, mas a gente observa que pelo menos há um respeito, há uma assiduidade dos deputados naquilo que é proposto, há um respeito das opiniões que às vezes se convergem a tantos outros extremos, mas é um mandato, é um grupo de deputados que tem trabalhado com respeito, com educação e, acima de tudo, prestigiando o povo de São Paulo. A gente não pode esquecer que nós estamos aqui para representá-los. Vocês são da... Desculpa até tratá-lo por você. Por favor, fica à vontade. Vocês são da 20ª legislatura. E, após uma dinastia de 32 anos do PSDB, já dá para sentir mudança? Eu penso que ela já está batendo as portas. Eu penso que a gente está aí batendo dentro de uma mudança esperada. Claro que não é fácil. Como você mesmo disse, são mais de 30 anos lutando no poder, fazendo os seus trabalhos, mas eu penso que a gente vem com uma esperança de mudança, e uma mudança, no meu ponto de vista isolado, conservadora, mas ao mesmo tempo uma mudança que vai trazer, sem dúvida, benefícios para o Estado, para os municípios, para os prefeitos, para os vereadores e para nós também, deputados. Qual a área mais sensível hoje do governo que o senhor entende? Segurança, educação, saúde, questão trabalhista, social? Eu acho que a questão social são pontos muito diferenciados, mas muito importantes. Mas eu acho que o governo ele precisa trabalhar com 3 pilares muito importantes, que é a educação, a saúde e também a segurança. Eu acho que são 3 pilares que a gente precisa defender. Eu não diria nem um ponto mais sensível. Eu acho que são os 3 pilares mais importantes nesse momento que o governo precisa trabalhar. Lado a lado, orçamentos distintos, iguais. Mas com uma especial atenção. Eu diria que uma igualdade de atenção. Onde a segurança, a tranquilidade. Onde a saúde, a êxito na vida. E onde há educação, sem dúvida, a certeza de um futuro melhor. Não tem como nós trabalharmos o crescimento de uma população, de uma sociedade, sem falar em educação, sem falar em saúde, sem falar em segurança. Eu vi que o senhor participou de uma audiência pública em Lins, na região de Bauru, certo? Na verdade, eu não consegui participar da audiência. Eu estava operado, eu fiz uma cirurgia bariátrica e eu estava exatamente há poucos dias da cirurgia, eu não tinha autorização médica, embora eu pedi a audiência, mas eu participei dela via online, fiz questão de participar dela via online. E eu penso que a audiência pública, ela é, sem dúvida, um ponto muito importante, onde o deputado pode ouvir os munícipes, pode ouvir os vereadores, pode ouvir os secretários, os prefeitos, e eu quero muito, nos próximos anos de mandato, poder participar de uma forma mais ativa. Pena que na extensão da agenda das audiências públicas eu estava me recuperando da cirurgia, por isso eu não consegui chegar. Mas eu fiz questão de acompanhar muitas delas, quase que todas, e eu acho importantíssimo ouvirmos. E o que o senhor sentiu? Eu sinto que é um clamor por mudança e é um clamor por intervenção. Quando eu digo uma intervenção de melhoria, volto a falar, saúde, o pilar da educação e o pilar da segurança. Sem dúvida, isso são coisas que a gente ouviu e ouviu bastante. Se todo mundo pegar aí os vídeos nas redes sociais da própria Lesp ou por onde foi feitas as audiências, são os 3 pilares que todo mundo falou, que todo mundo... Isso tudo só se faz com verba, isso tudo só se faz com emenda, não tem como. E atenção também a projetos que venham trazer aí a melhoria para tanto a educação, quanto a saúde, quanto à segurança. Eu acho que as audiências públicas foram aí muito bem presididas pelo colega Gilmaci, acompanhado de alguns deputados, até mesmo deputados que são da oposição, mas estavam lá para ouvir. O deputado Enio Tato, né? Ele foi um exemplo, estava em todas e tenho o meu respeito por fazer isso, porque não adianta, eu volto a dizer, na campanha se pede, no mandato se ouve. É o Fala Povo. Fala Povo, isso é muito importante. Eu acho que o contato com o povo, estar com o povo é tudo, você precisa ouvir. O gabinete é a execução do que se ouve lá fora. Eu diria que se a gente pode colocar um percentual, 90% na rua e 10% executando do que se viu, do que se ouviu, para trazer ao povo um futuro melhor. Hoje em dia se fala muito o termo a dor, você tem que sentir a dor. Sentir a dor é diferente do que ler no relatório, né? Com a dor alheia. Uma vez que você fala de dor, você fala de problema. Não existe dor sem problema.
A dor está sinalizando, existe um problema em algum lugar. E sentir a dor, você está dizendo, estou sentindo um problema. E a gente está aqui para quê? Para resolver o problema, para direcionar a resolução do problema, ou para fazer com que o problema seja resolvido de uma maneira extremamente tranquila, mas ouvindo o povo. Então, sentir a dor, eu diria com um termo que talvez você vai me entender. A Bíblia usa o termo, e permita-me usar, misericórdia. O que é misericórdia? É eu pegar a sua dor ou a sua miséria e trazer para o meu coração. Então, quando o deputado tem a sensação de misericórdia, ele está dizendo, eu vou lá sentir a dor de outra pessoa e trazer para o meu coração. Ao trazer para o meu coração, eu vou sentir a dor. Ninguém gosta de sentir dor. Todo mundo que sente dor vai ao médico e vai procurar o diagnóstico para ser tratado, não é verdade? Então, eu acho que o deputado é mais ou menos isso. É aquele que pega, sente a dor, mas ele tem que estar preparado para o diagnóstico. E com o diagnóstico trazer o remédio para a resolução do problema. No próximo ano, o senhor já vai agendar as 20 audiências públicas para estar presente em grande parte, não vou dizer que eu vou estar nas 20, mas eu quero muito estar presente ouvindo. Eu não tenho dificuldade. Até porque o exercício pastoral, ele é ouvir. Então, é aquilo que eu te falo. No meu mandato, eu tento ouvir bastante. É sempre muito salutar, é muito importante. E em relação à questão da família, como é que ficou a família nesses 6 meses? Olha, eu dizia há pouco para um colega, às vezes é muito difícil. Eu conversava com uma pessoa no meu gabinete e dizia o seguinte, você dividir o tempo. Você sai cedo e chega tarde. Porque eu acho que estar na Lesp é um complemento do teu tempo diário. Estar aqui, mas antes de estar aqui você já tem reuniões. Saindo daqui você tem outras reuniões, em função do mandato. Então você sai cedo e chega tarde. Tem dia que eu olho meus filhos, a gente tem um praxe antes de dormir, vai lá, dá um beijo, boa noite, mas é só ir. Quando sai para a escola, boa noite, bom dia, ou às vezes no Zap está tudo bem. Isso tem sido uma coisa que eu tenho tentado incomodado. Exatamente, eu tenho tentado me adequar e falar, não, eu preciso eu preciso ter um tempo de qualidade com eles. Então, isso eu tenho tentado me adequar, mas eu tenho tido da parte da minha esposa, da parte dos meus filhos, uma compreensão, entendendo que esse é um tempo que a gente precisa se dedicar também para o povo, se dedicar para a execução de um mandato com excelência e ouvindo as pessoas. Qual a idade dos seus filhos? Pedro vai fazer 18 anos agora, dia 2, e a Gabriela tem 13 e vai fazer 14 agora em janeiro. Duas pessoas maravilhosas, um presente de Deus como fruto do meu amor com a Silvana e um casamento muito abençoado. Eles têm orgulho do pai deputado? Ah, tem, sem dúvida. É muito interessante porque às vezes a Gabi brinca comigo e fala, pai, uma menina na escola falou, eu sei quem é seu pai, hein? Pai, eu não falo, mas quando ela fala, ai pai, aí eu falo. Então você percebe, eu tento trabalhar isso com muita naturalidade, mas que isso não seja nenhum trampolim para eles usar de soberba com ninguém. Eles não têm esse direito. Eu sempre trabalho isso neles, eu falo, eu estou deputado. Daqui 4 anos, eu não sei o que o papai vai ser. Se o papai vai ser reeleito, se a igreja vai colocar o papai no projeto ou não vai. Então isso precisa ser levado com muita, eu diria para você assim, falo com muita propriedade. Um dos meus pedidos a Deus é que eu, depois de 4 anos, se não for estar mais aqui, eu saia com a mesma cabeça erguida que eu entrei. E que os meus filhos tenham orgulho do pai que foi deputado ou que vai ser candidato à reeleição. Mas isso precisa ser feito com muita moderação, com muito equilíbrio. E, claro, o ego, são crianças, adolescentes, você precisa tratar. E eu tento tratar sempre com muito cuidado, entendendo que a gente não tem o direito, por ser deputado, por ser filho de deputado, esposa de deputado, pisar em ninguém, muito pelo contrário. A gente tem que andar por baixo, que é muito melhor. Já se habituou nesses 6 meses ao mandato, à casa aqui, sim, à vida parlamentar? Sim, eu diria que, eu confesso a você que a minha vida ela sempre foi muito ligada à igreja. E na igreja você faz o seu horário. Quando eu digo você faz o seu horário, se eu não puder atender de manhã, eu vou falar, não, eu vou atender à tarde. Você, de repente, tem uma consulta, você consegue mudar. No parlamento, no mandato, é diferente. O horário está marcado e você não vai poder mudar aquele horário. Então, isso tem feito com que eu me adapte a, não, você tem que levantar a tal hora, tem que sair de casa a tal hora porque você tem que chegar a tal hora, tem que ter aí o percentual de ganho de tempo ou perda de tempo no trânsito de São Paulo, que sempre é muito complicado do ABC para cá. Mas, assim, me adequando, me acostumando e diria para você que pegando gosto. Então, posso dizer que o bichinho da política já lhe mordeu? Picou. Já picou? Picou, com certeza picou. Lembra que na chegada eu estava extremamente tenso, preocupado, ansioso, mas hoje eu tenho a tranquilidade de direcionar o meu mandato, direcionar a minha equipe para o mandato com muita excelência. Volto a te dizer, e não tenho dificuldade em dizer para você, um mandato que é da igreja,
que eu quero fazer para servir a igreja, sempre ouvindo o nosso líder, nosso presidente, Bispo Samuel Bispo Aquila. E que áreas que o senhor vai trabalhar especificamente? Se já tem projetos encaminhados? Claro, existem 2 projetos que você deve ter ciência. Um deles é para isenção da taxa de imposto, né? Que a gente está trabalhando. É o projeto de lei 741. 741. A gente está trabalhando e para que as igrejas tenham essa isenção. A igreja, por si só, já tem algumas isenções reconhecidas pelo governo federal, reconhecidas pelo Estado e reconhecidas pela Prefeitura. E eu acho que isso aí é só uma agregação daquilo que a igreja já vem alcançando ao longo do seu tempo. A igreja, ela oferece um trabalho muito importante à sociedade. A igreja, ela chega onde ninguém, talvez eu já tenha dito isso para você, ela chega onde ninguém chega. Ela vai onde ninguém vai. Ela alcança o que muitas vezes ninguém alcança. Então, quando chega um projeto como esse, é para que a gente possa também direcionar isso aí para uma execução de um estabelecimento mais centralizado, entendendo que essa isenção, ao pagar o imposto, a gente pode direcionar isso para uma outra área e a igreja ter essa isenção. E não só a igreja, tá? Eu acho que as entidades públicas precisam disso, algumas já são alcançadas, eu penso que a igreja pode ser alcançada por isso também. E tem também o projeto de lei 742. Isso, que nós vamos falar da regularização dos templos invadidos, de terrenos invadidos. Isso já é um projeto mais polêmico, eu entendo e sei, mas que merece uma discussão e eu estou tentando discutir com os colegas para que a gente possa também ter uma aprovação desse projeto e alcançar a igreja. E esse projeto, sem dúvida, tem a extensão não só da igreja, de órgãos públicos, de instituições, isso sem dúvida não vai alcançar só a igreja. Claro, defendendo o nicho da igreja, mas trabalhando também em prol da sociedade. Deputado, o que o surpreendeu aqui na Casa do Povo? Quando você fala surpreender positiva ou negativamente? A seu critério. Olha, eu fico surpreso quando eu vejo um envolvimento da população em projetos. Mas às vezes eu penso que existem outros projetos que há um envolvimento bem menor, onde a população, eu não diria, eu acho que a discussão ela é muito importante. O conversar é muito importante. Dialogar. O diálogo, ele sem dúvida traz um consenso e enriquece a qualquer projeto. E às vezes o que me assusta é que nem tudo há o envolvimento de quem deveria estar envolvido. Então, acho que isso é muito importante. E isso a igreja ganha demais, porque todos os projetos nós discutimos com a liderança maior, com o nosso bispo, nossa bispa, discutimos com os pastores, falamos com os obreiros, ouvimos. Eu acho que, às vezes, me surpreende a falta de envolvimento em alguns outros projetos que a população poderia se envolver, trazendo de forma educada, trazendo de forma respeitosa as suas orientações. Eu diria nem vir, mas cada nicho da população tem o seu representante. Ele pode vir conversar com os deputados. Eu penso que todos estão de ouvidos abertos, gabinetes escancarados para ouvi-los e acrescentar, enriquecer os projetos nesta casa. Agora, o senhor pertence a uma CPI um tanto quanto polêmica aí, que já está gerando muito alvoroço, a CPI da Enel, né, que é a empresa distribuidora de energia elétrica. Eu diria para você que é uma CPI extremamente importante. É uma CPI extremamente crucial. Quando a gente fala da Enel, quando a gente fala... Antiga Eletropaulo. Exatamente. Quando a gente fala dessa instituição, nós estamos falando de uma instituição que, sem dúvida, eu não diria para você que ela veio ou foi implantada ou ela chegou com a ideia de destruir ou com a ideia de fazer o mal à população. Mas eu acho que ela precisa procurar o benefício de trazer algumas situações, rever, na verdade, algumas situações. Eu acho que a CPI vai ajudar muito nisso, descobrir aquilo que precisa ser descoberto e apontar aquilo que precisa ser apontado. Lá em São Bernardo eu tive uma situação extremamente pontual com a Enel. Nós chegamos para um culto que nós chamamos de reunião de obreiros, que é a reunião de todos os líderes. Eu tinha mais ou menos quase 1.200 líderes chegando na igreja, 7h30 da manhã para 8 horas. Mas quando eu chego na igreja, eu sou surpreendido com a igreja totalmente isolada, com o carro da Enel ali para trocar um poste em frente à igreja. Eu falei, peraí. E eu tentei conversar com eles sem carteirada. Eu acho que a carteirada é uma coisa muito complicada no mandato de qualquer deputado. Eu tentei falar com eles como cidadão, como pastor. Olha, eu estou recebendo, primeiro, o risco daquilo ali ser trabalhado com cair um fio na cabeça de uma criança ou algum incidente que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. E eu pedi para que isso não acontecesse. Olha, deu trabalho. Deu muito trabalho.
Foi muito difícil. O que era para ser 9 foi para 10, e 10 foi para 11, mas não passou de 11 e 15. Nós estávamos terminando a reunião, eu tentei ser extremamente rápido, mas a gente ainda foi surpreendido com o corte final instantâneo da energia. Eu acho que isso pode ser discutido de uma forma muito mais tranquila. Eu acho que algum representante, como aquele que vai cortar a luz, como aquele que vai... Enfim, alguém para ir conversar, nós vamos cortar, nós vamos fazer. Mas, eu cheguei e falei com uma pessoa que estava passando na porta da igreja. Não, eu acho que tem que ser uma coisa consistente. Você falou com quem? Quem você falou tem poder de chegar até o pastor ou até o dono da empresa? Eu acho que isso precisa ser... Eu estou te falando de um ponto isolado que aconteceu comigo. Como outros pontos, o número de reclamações é assim extremamente alto. Eu penso que isso vai contribuir muito para que haja um apontamento e a empresa possa tomar uma atitude que venha, sem dúvida, trazer a melhoria aos seus fornecedores. O atendimento via Zap com robôs ou mesmo chats, isso também atrapalha bastante e é um grande problema para o consumidor? Olha, permita-me responder a pergunta para você fazendo uma outra pergunta. Quem gosta de falar com robô? Quem gosta de ficar ali com a linha, só um momento, daqui 30 segundos, mais um momento, aquela musiquinha que a gente grava a melodia, grava a letra, aí você dá 2, aí volta, aí errou, aguarda só um começa minuto, tudo de novo. aí você está ali 40 minutos aguardando, daqui a pouco cai a linha. Poxa, a gente precisa facilitar, mas eu acho que o contato humano, mesmo que pelo telefone, ao vivo, ele é muito mais eficiente do que com um robô. Claro que hoje a inteligência ela é absolutamente digna de ser avaliada, aplaudida, mas todo mundo gosta de falar, eu gosto de falar, e aí, do outro lado, haver a resposta, eu acho que isso é muito mais fácil. E na CPI vocês já ouviram o presidente da Enel? Ainda não. Ainda não. Ele será convocado? Vai ser convocado ao seu tempo. Eu pedi, e foi extremamente oportuno, eu trouxe aqui o presidente do Reclame Aqui, de algumas outras situações, para a gente entender quais são as reclamações. E são assustadoras, não tenha dúvida disso. Meu respeito ao presidente, mas como parlamentar eu preciso dizer que são assustadoras. A gente precisa rever isso, porque a população reclama. Cobranças indevidas, às vezes, que vêm nas contas, isso não pode ficar assim. O deputado tem que se posicionar e eu estou aqui pronto para fazer isso. Às vezes são contas, entre aspas, milionárias que a pessoa precisa pagar para não ter a luz cortada e depois brigar. Exatamente. E aí cai um ponto que eu acho que a gente precisa pontuar. Exemplo, você recebe a fatura, um preço alto, você quer discutir o que está ali na fatura, você às vezes não consegue, mas para você discutir, você precisa pagar e depois, no tempo deles, eles vão falar do reembolso. Isso não é justo. É isso que eu acho que o atendimento pessoal, mesmo que por telefone, mas com alguém, com um ser humano do outro lado, o robô pode ser inteligente, mas não supera o ser humano. E aqui na casa, o que você espera que seja, o que o senhor espera que sejam votadas agora até o final do ano? Eu acho que a gente vai ter projetos aí que vão vir, sem dúvida, com polêmicas. Evidentemente que a gente está se preparando para eles, entre eles o da Sabesp, que precisa ser muito bem avaliado, mas a gente não vai deixar de ouvir o governo, entender o que está acontecendo. Eu acho que nós estamos abertos a esse diálogo, ele é importante, o governo e o deputado, o governo e a instituição que o deputado representa, isso sem dúvida precisa acontecer. A gente não pode abrir as nossas instituições só em tempo de eleição e depois elas serem esquecidas. Elas precisam ser ouvidas, quer seja pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. A gente não é um acaso de eleição. Elas precisam ser respeitadas. A igreja precisa ser respeitada, porque na eleição todo mundo promete o que quer. Mas na execução do mandato é o que acha que pode. A igreja precisa se posicionar nisso e vai se posicionar. Contra ou a favor? Não sei. Vamos pensar, vamos ouvir o nosso líder, vamos ouvir a posição dos nossos pastores, mas acima de qualquer coisa, contra a falta de diálogo com as instituições. Literalmente, absurdamente, pontualmente. E detalhe, com todo respeito, a igreja não briga com ninguém. A igreja está aqui para fazer o seu papel, mas ela precisa ser respeitada. Eu não sei se a pauta era essa, mas permita-me me dizer a você, a igreja precisa ser respeitada. Nós precisamos ser ouvidos. Nós não somos ouvidos só em época de campanha. Nós precisamos ser ouvidos na execução do mandato. Volto a dizer, com o governo federal, em especial com o governo estadual onde eu estou e com o governo municipal. Porque agora todo mundo começa a visitar as igrejas. Agora é muito importante. Vai todo mundo visitar. Daqui a um ano, quando está no mandato,
olha, a gente vai ver o que pode fazer, a gente vai ver onde pode chegar, e a gente não pode ser mantido assim, muito pelo contrário. A gente merece respeito. Qual o peso que a bancada evangélica tem aqui na Alesp? Olha, eu quero aqui aplaudir o meu colega, deputado Carlos César, que tem feito um trabalho muito importante. Nós vamos ter um culto aqui da Frente Parlamentar Evangélica. E eu penso que é uma frente parlamentar que precisa ser estabelecida com muito mais afinco em tudo isso, mas ela tem um peso muito grande e eu estou aí pronto para servir e ajudar naquilo que for possível. Satisfeito com esses 6 meses? Extremamente satisfeito, mas certo de que posso melhorar em muitas coisas. Nós agradecemos aqui no podcast da Alesp a participação do deputado Oséias de Madureira, do PSD, que vem aqui aos nossos estúdios, aos novos estúdios do podcast da Alesp. Obrigada e volte sempre, sempre com novidades. Eu agradeço o seu convite, parabéns a você pela condução do programa, a todos os colegas que aqui estão trabalhando junto com você. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. O podcast da Alesp vai ao ar sempre às 20h na TV Alesp e nas plataformas e nas redes sociais a partir das 19 horas. Até logo mais.